Olá, crianças, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje nós estamos aqui numa aulinha da escola dominical. Titia está com muita saudade, mas infelizmente a gente não está podendo ainda reunir, né? Mas se Deus quiser, logo essas coisas melhoram e a gente volta a fazer aula ao vivo. Todo mundo junto na igreja, todas as crianças, né? Sim. A Olivia está aqui comigo Mesmo. para me ajudar a acompanhar e para aprender também da história, né, Olivia? Sim. E hoje nós vamos aprender uma história que fala de Jesus perdoa o pecado de um paralítico. Jesus perdoa e cura também um paralítico. Você sabe o que é um paralítico, Olivia? Sim. É quando uma pessoa fica doente e não consegue andar e Jesus cura. Muito bem. Paralítico é isso mesmo, é uma pessoa que não consegue andar. E Jesus curou um homem. E hoje nós vamos aprender a história dele. Só que antes, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Jesus para cuidar do nosso coração e nos perdoar do nosso pecado e também para trazer cura na nossa casa. Vocês sabem o que é pecado? Sabemos. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Muito bem. Vamos fazer uma oração pedindo a Jesus também para perdoar os nossos pecados? Pode ser do seu jeito, mamãe. Papai do céu, obrigado por mais esse dia, obrigado pelas crianças que estão assistindo essa aula, obrigado pela nossa vida, Senhor. Nós te pedimos nesse dia que o Senhor nos cure, igual o Senhor curou o paralítico, abençoa a nossa casa, nos proteja e também perdoa os nossos pecados. Do coronavírus. Nos proteja dos coronavírus, Senhor, e abençoe nossa vida sempre. É isso que nós te pedimos. Não deixa que eu arraste igual na casa da tia Daí. É verdade. E cuida de toda a casa, de todas as crianças. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Então vamos começar cantando a musiquinha para depois nós aprendermos a história do paralítico. Combinado? Nós vamos começar com a música que falava que o nosso coração era sujo, mas que Jesus entrou e deixou limpinho, né? Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Lará, lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos cantar de novo? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Muito bem, essa música fala do coração que era sujo. O coração que quando entra Jesus, ele fica limpinho. Então nós vamos aprender um pouco mais, vamos cantar mais uma musiquinha para a gente ouvir a história que fala sobre Jesus curando o paralítico, né? Vamos colocar a música do sabão, que fala que Jesus limpa nosso coração também? Vamos? 1, 2, 3, farinhas! O sabão lava! O sabão limpa! O sabão lava! O sabão limpa!
O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Faz Jesus pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele não esconde nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus vai me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele não esconde nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas se o mal faz uma manchinha, eu não vou esconder nada de Jesus, pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Muito bem, crianças. Agora nós vamos passar para a hora da nossa história. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a história do paralítico. Muito bem. Nós vamos começar aprendendo sobre o nosso versículo aqui hoje, ó. Ele tá meio difícil porque ficou um pouco espelhado, mas a gente vai ler para vocês poderem aprender, tá? Fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, para perdoar pecados. Está escrito lá em Lucas 5, versículo 24. Quem que vocês acham que é esse Filho do Homem? Eu sei. Quem que é? Jesus. É Jesus, muito bem, porque Jesus veio para a terra, Jesus era filho de Deus e ele veio para a terra também, só que ele não deixou de ser Deus, né? Para perdoar nossos pecados, Isso. ele veio para a terra. Ele veio para a terra, ele veio como um bebezinho, né? Ele cresceu, ficou homem e fez um monte de milagres. É. E Jesus, ó, ele fala que ele tem autoridade. Isso aqui ele está falando que fez alguns milagres na terra para que todos nós saibamos que ele é poderoso para perdoar nossos pecados e para fazer milagres também, né? E também Deus morreu na cruz para salvar a gente dos nossos pecados. É verdade, muito bem. Foi Jesus que disse essas palavras. Vamos falar de novo o versículo? Vamos? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Para Tá que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra tem na terra autoridade autoridade para perdoar pecados. para perdoar pecados. Lucas 5, 24. Lucas 5, 24. Muito bem. Agora vamos começar aqui, ó, ver sobre nossa história. O que vocês estão vendo aqui na imagem? Um monte de gente, não tá? Olha Sim, o tanto de mas gente junta. tudo que eu consigo ver mais bem é Jesus. É Jesus, é verdade. Ó, Jesus aqui, ó. Mas olha, se vocês olharem em volta, vocês vão ver uma casa, ó. Aqui, ó. É uma casa. E que tá cheia de gente. Olha a porta aqui, ó. Pode. Segura assim. Isso aqui, ó. Mas eu sei que Cheio de gente. Cheio de gente lá, ó. Todo mundo para ouvir a história de Jesus. Jesus estava ensinando para as pessoas. E todo lugar que Jesus ia, enchia de gente. Muita gente ia lá para ouvir. Porque Jesus tinha as histórias bonitas e interessantes e falava no coração das pessoas. mas tinha 3 homens lá que iriam fazer maldade com Jesus. É verdade, mas essa história a gente vai deixar para outro dia. A gente vai aprender essa aqui do milagre, né?
Então, estava cheio de gente. E esse local aqui era numa cidade chamada Cafarnaum. E lá havia uma sinagoga que Jesus ia e ensinava. E nessa sinagoga é como se fosse uma igreja hoje em dia, como se fosse uma escola, as pessoas pregavam, as pessoas ensinavam lá. E lá, Jesus estava reunido lá. E as pessoas foram lá perto dessa sinagoga, nessa casa, para ouvir Jesus falar. E nesse local, dessas pessoas aqui que estavam reunidas, veio uns líderes que eram os fariseus e os escribas. Eles eram líderes, eles conheciam muito da Bíblia. Eles ensinavam as pessoas sobre a Bíblia. Naquele tempo eles tinham mais as histórias, ainda não tinha a Bíblia formadinha. Mas eles ensinavam as histórias de Deus, sobre Moisés, os mandamentos, ensinavam tudo para as pessoas. E esses homens foram lá para ouvir Jesus falar as histórias. Falaram, vamos lá, né? Ouvir Jesus, vamos ver o que Jesus vai falar dessa vez. E eles estavam preocupados, porque estão ouvindo falar que Jesus fazia milagres. Jesus fazendo milagres? Eu vou lá, vou conferir. Será que faz milagre mesmo? E então eles ficaram lá olhando. E de repente começou aquele barulho em casa, o povo tentando entrar, pedindo, dá licença, deixa eu entrar, dá licença, eu preciso entrar. E ninguém deixava, porque todo mundo queria ouvir as histórias de Jesus. Ninguém queria deixar de ouvir as histórias de Jesus, então ninguém saía da casa para deixar as pessoas entrar. E nesse barulho, olha só quem estava lá, pedindo para entrar. Eles não deixavam o homem entrar, mas eles precisavam entrar, porque tinha um homem doente que não conseguia entrar e eles achavam que só Jesus conseguia curá-lo. Isso mesmo, eles sabiam que só Jesus poderia curar esse homem. Então o que eles fizeram? Pediram para deixar entrar. Só que ninguém queria deixar entrar, né, Olivia? Então por isso que eles fizeram aquele buraco no meio. Calma, nós vamos chegar nessa parte. Aí, olha lá, os homens reunidos com os amigos dele lá segurando para ele para poder tentar entrar. E ele, como ninguém deixava, eles falaram, tem que ter uma solução, porque se ele não vê Jesus, ele não vai ficar curado. Como é que a gente faz? Aí eles viram, olha lá no cantinho, ó, uma escada. Antigamente nas casas tinha uma escada e você conseguia subir para o telhado da casa e ficar lá em cima pela escada. Aí eles falaram, nós vamos subir pelo telhado. E resolveram subir, ó. Isso precisa ter uma solução, porque se aqueles homens não entrassem, se não tivesse uma escada, eles não podiam entrar. Enquanto viram a escada, subiram pro telhado para fazer um buraco para abaixar ele. E eles subiram lá, ó, subiram no telhado. Começaram a subir e começaram a tirar as telhas, né, Olivia, da casa. Começaram a tirar o telhado da casa. Bem no meio para abaixar o homem com a aqui, ó. Olha o buraco que ele estava fazendo. Calma que a gente vai continuar com a história. Espera um pouquinho. Fizeram um buraco lá no telhado, ó. E viram Jesus. E enquanto eles ficavam lá, os amigos faziam o buraco, Jesus continuou falando para as pessoas. E as pessoas ficaram lá olhando para Jesus e vendo fazer o buraco. Mas Jesus queria falar com aquele homem. Por isso que Jesus já não olhou para ele e falou assim, tá curado, vai embora, vai com Deus. Não, porque Jesus não era importante só curar aquele homem para ele voltar a andar. Era importante para Jesus perdoar os pecados dele. Porque aquele homem estava daquele jeito porque ele tinha praticado muitos pecados. Por isso que ele ficou nessa situação. Então Jesus queria conversar com ele, queria conversar com os amigos e queria que as pessoas vissem o milagre dele. Então Jesus esperou ele descer, ó, e os homens começaram, ó. Colocaram a maca com cuidado, abriram o buraco, amarraram as beiradas para os amigos dele começar a descer, ó. Desceram um amigo deles, ó. Esses homens eram muito amigos desse rapaz. Esse rapaz devia ser muito leal para os amigos dele. E ele também tinha amigos leais. Porque não é todo mundo que faz isso para um amigo. Olha lá, eles desceram. Eles ficaram lá em cima e desceram o homem para perto de Jesus. E talvez nessa história a gente não sabe, porque a gente não estava naquela época. Porque talvez eles continuavam fazendo buracos e não encontravam o lugar certo. Mas aí
bem no meio fizeram um buraco e viram Jesus e abaixaram o homem. Isso, eles ficaram tentando escutar lá pela voz onde estava Jesus mais ou menos, né? E quando eles escutaram mais ou menos a voz, eles fizeram mais ou menos o buraco naquele local. Então essa história também mostra a importância dos amigos. O tanto que é importante a gente ter amigo e a gente ser legal com os amigos da gente. Porque os amigos desse homem foram muito legais com ele. E Jesus também é nosso amigo. A gente tem que sempre lembrar que quando a gente precisar de alguma coisa, que não tiver ninguém para ajudar, a gente pedir para Jesus. Para Jesus estar com a gente. Porque Jesus também é nosso amigo. E os amigos, olha aí, os amigos desceram. E enquanto isso, Jesus estava ensinando. Aí os homens desceram e foram aqui, ó. Jesus aqui, ó, olhando para ele. Então, também, quando a gente faz tanto um pecado, mas tanto pecado, acontece uma coisa ruim com a gente precisa orar para Jesus perdoar nossos pecados. É verdade. Ó. E as pessoas sem acontecer. Então, e Jesus começou a conversar com o homem. Olha aqui. Jesus sabe de tudo. Jesus sabia que o maior problema daquele homem não era só ele estar paralítico, eram os pecados dele. Então Jesus sabia que precisava perdoar dos pecados dele. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Levante-se. Primeiro, Jesus falou assim: seus pecados estão perdoados. Aí sabe o que os escribas que a gente falou no começo, os fariseus, que estavam indo lá só para ficar duvidando de Jesus, ficaram pensando dentro do coração deles? Que homem que é esse, gente? Quem que é esse? O outro tá paralítico lá, ele tá preocupado em falar para o homem que os pecados são perdoados. Quem perdoa os pecados é Deus. E Jesus, que sabe tudo que está no nosso coração, sabe tudo que está no nosso pensamento. Por isso que quando a gente tem pensamento errado é pecado, porque Jesus escuta, sabe tudo que tem no nosso pensamento. Sabe o que Jesus virou para aquele homem e falou assim, ó: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e anda? E os homens ficaram caladinhos, né? Aí o que Jesus falou? Para provar que ele tinha poder e autoridade, que vinda de Deus lá do céu, ele virou para o paralítico e falou: levante-se, pega a sua maca e vá para casa. E olha o que aconteceu com o paralítico. Olha que sorriso maravilhoso, que sorriso lindo. A alegria dele de conseguir levantar e ver que ele poderia andar e que os pecados dele estavam perdoados. O coração dele não foi só alegria por andar, o coração dele ficou feliz também. Feliz porque os pecados dele estavam perdoados, ó. E ele viu que Jesus amava aquele homem. Para fazer isso para ele era sinal que Jesus amava muito. E todo mundo ficou assustado. Quem é esse que cura os paralíticos? Quando o homem levantou, e sabe o que fez? O homem levantou, andou. Ele e os amigos dele ficaram tão felizes que eles saíram correndo. Ele saiu correndo, andando, correndo assim, ó. Correndo da casa e falando para todo mundo que Jesus tinha perdoado ele e curado ele, que agora ele estava liberto, que Jesus tinha cuidado, ó. Jesus faz milagre. Ele saiu falando para as pessoas: Jesus faz milagre. Olha aqui, eu não andava, agora eu ando. Por milagre de Jesus. Jesus é poderoso. E ele foi falando isso para as pessoas, contando. Quando acontecem os milagres de Deus na vida da gente, crianças, a gente também tem que contar para as pessoas. Contar que Deus faz milagre e que cuida da gente e que Ele pode perdoar os nossos pecados. Aqui, ó. Esse homem encontrou, sabe o quê? Olha aqui que tem nessa imagem escrito. Perdão. Além da cura que Deus curou ele encontrou perdão, porque Deus perdoou, para ele ir morar no céu um dia com Jesus e conosco. Então, quando nós praticarmos pecados, nós temos que pedir a Deus perdão, pedir para Jesus perdoar os nossos pecados de coração sincero, mas tem que ser do coração verdadeiro, porque senão a gente pedir só de mentirinha, Jesus sabe? Se a gente tiver só de mentirinha, igual às vezes a mãe fala: você tá errado. Aí você quer poder assistir televisão ou quer sair para brincar na rua e fica de mentirinha: me desculpa, mamãe, me perdoa, mamãe. Sem estar com o coração sincero. A mamãe às vezes não vai saber que seu coração está sincero. O papai não vai saber. Mas Jesus sabe se você está sendo do coração sincero ou não. Ele sabe porque ele conhece seu coração. Então, se for pedir perdão, pede perdão de coração sincero para Jesus, para quem a gente fez feiura. Às vezes a gente chama a pessoa de feia, briga com o amiguinho.
e acha que não tem que pedir perdão. Tem que pedir. Foi errado, foi pecado também. Sabe por que é pecado? As pessoas às vezes pensam, mas é pecado só se for contra Jesus. Não. Contra o coleguinha também, contra o papai, contra a mamãe. Porque xingar é pecado. Sabe por quê? Porque é algo que a gente faz que não agrada a Deus. Você acha que quando você faz uma mentira, fala uma mentira, você agrada a Deus? Agrada, Olivia? Não, né? Então você está falando algo que não agrada a Deus. Então é pecado. Quando você fica pensando com raiva de uma pessoa por dentro, assim, aquele pensamento de raiva, eu tô com raiva, tô com raiva, tô com raiva. Você acha que tá certo? É pecado? Não. É sim. É pecado, né? Porque você está pensando com raiva, com pensamento. E Deus não gosta de raiva. Jesus não gosta de raiva. E quando a gente bate no coleguinha, bate em alguém que não pode? A gente está fazendo um pecado, né? Então vamos repetir mais uma vez? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. E quando a gente faz isso, a gente tem que pedir perdão. Tem que reconhecer e falar, papai do céu, eu estava errado, me perdoa, de coração sincero. Tá bom, crianças? Vamos cantar mais uma musiquinha? Pra gente poder encerrar a nossa história? Vamos? E fazer uma oração? Coração do menino. Vamos cantar a música do coração? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Muito bem, que nosso coração seja sempre assim, alegre, feliz e sorridente, e não seja um coração bravo, um coração assustado, mas seja um coração que tem Jesus, que é um coração feliz, né, criança? Então vamos mais uma vez fazermos uma oração agradecendo a Deus porque nós aprendemos sobre o perdão, sobre o tanto que é importante Deus perdoar, sabe? A gente saber que Deus perdoa a gente e que Deus cura, Deus também cura a gente, cura a nossa saúde, cura o nosso coração e nós temos sempre que pedir isso para Ele. Você quer fazer oração, Olivia? Não? Então vamos fazer a oração juntos agradecendo a Deus. Papai do céu, mais uma vez nós te agradecemos por saber que o Senhor cura, que o Senhor perdoa e que o Senhor cuida de nós todos os dias, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez que abençoe nossa casa, que abençoe nosso coração e que deixe ele sempre limpinho. Obrigado por cada criança que assistiu essa aula e pelos teus cuidados em nossa casa. Nós te agradecemos por tudo e por mais esse dia. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Muito bem, crianças, até na próxima aulinha que nós vamos aprender mais histórias de Jesus. Foi muito bom assistir a aula com vocês hoje, tá bom? E vamos orando e pedindo a Jesus para abençoar logo, para acabar esse coronavírus logo, para a gente poder assistir a aula todo mundo junto. Combinados? Beijo e fica com Deus. Hora de dizer tchau, amiguinho, tchau. Nós aprendemos muito, foi sensacional.